Bom, meu nome é Marcos Vaz de Lima, eu sou ortopedista com subespecialidade em cirurgia da coluna e hoje a minha função na Santa Casa é ser chefe do grupo de traumatologia do esporte. A minha história com a Santa Casa começou desde o meu nascimento, quando meus pais eram residentes aqui da Santa Casa, minha mãe na pediatria e meu pai na ortopedia. E eu passava os dias em que eles estavam trabalhando aqui, eu passava na creche da Santa Casa. Então, a história é antiga, já tem 41 anos. Meus pais eram médicos, né? Eu não imaginava fazer outra profissão a não ser médico também. Eu cresci e aprendi a ser médico com os meus pais, são os meus espelhos, sempre foram um exemplo para mim. Eu frequentei a Santa Casa durante a minha adolescência, ele me trazia nas reuniões clínicas, conhecia os professores, os chefes de grupo, eles me conhecem já tem um tempinho já. Eu estudei lá na minha cidade, no interior, né? Vim para cá, vim para São Paulo fazer cursinho, acabei não passando no vestibular aqui, fui fazer em outra faculdade, mas meu objetivo era sempre estar na ortopedia, e a gente sabe que a ortopedia da Santa Casa é uma das mais fortes, se não a melhor, e a mais antiga, a mais tradicional do Brasil. E eu já tinha até começado a minha especialização em ortopedia em outro serviço, mas quando eu fui chamado aqui eu não tive dúvida e vim, porque para mim foi um sentimento assim de retorno à casa, né? A casa de onde meu pai estava, para a alegria dele, e é onde eu sempre quis estar também. Já se foram 15 anos, né? Quando eu cheguei aqui em 2004, foi um choque muito grande, né? Mas ao mesmo tempo uma alegria, né? De estar num lugar que eu sempre almejei, um lugar que eu sempre quis, é um sonho realizado mesmo. Eu acho muito legal a ideia da Santa Casa, de ter uma faculdade junto com um hospital que é muito forte, né? A parte clínica hoje aqui, a parte dos hospitais, dos pacientes, isso para um aluno é muito importante. Eu sou professor concursado da faculdade, então eu tenho contato com os alunos, mas a gente sempre soube que os alunos daqui são muito bem formados. A melhor, com certeza, com facilidade, é a melhor faculdade particular do Brasil. Bom, a medicina eu acho que não caminha tão bem, né? Existem aí algumas deturpações que a gente passou nos últimos anos com a medicina em geral, agora mais atualmente com a polêmica da telemedicina, mas eu acho que a gente não deve esquecer a essência da medicina, que é a relação médico-paciente. Isso nunca vai ser substituído por nenhum computador, nenhum telefonema, nenhuma videoconferência. É o contato direto e a conversa e o exame físico. Isso é o mais importante e a Santa Casa ensina isso muito bem, porque aqui você tem contato com o paciente. Isso a gente sempre soube, sempre foi comentado que os médicos formados, os médicos residentes treinados na Santa Casa de São Paulo, eles têm um diferencial, que é o contato e a convivência com o paciente muito forte, muito importante, e isso eu acho que não tem preço, é um ganho muito grande na formação de um médico. Não tem como negar que a tecnologia existe e ela está aí para ajudar. O que ela não pode é substituir os preceitos básicos da medicina, que é o contato com o paciente, é o contato, a conversa com os familiares. Isso não tem como substituir, mas obviamente nós temos que usar essas tecnologias e esses novos exames, novas técnicas cirúrgicas, tudo isso vai ser usado e tem que ser aproveitado. E nada melhor do que um ambiente universitário como a Santa Casa para a gente começar a desenvolver e pensar nisso, né? A medicina, sem dúvida nenhuma, é uma das profissões mais bonitas e o retorno, a gratificação de um paciente já faz você esquecer de todos os reveses que você teve durante o tempo que você é médico. Então, eu acho que uma pessoa que nasceu para ajudar os outros, que gosta disso, nunca deve desistir do seu sonho, porque é muito gratificante. O meu pai, ele me contou a seguinte história. Dia de semana, eu passava o dia inteiro aqui na creche, né? Quando um dos dois ia embora primeiro, quem não estava de plantão ia embora, me levava. E aí chegava no final de semana, quando eles não tinham trabalho, meu pai tinha que vir aqui para pegar o sopão, porque eu estava acostumado com a comida da creche. A creche, na minha época, era no andar de baixo, era no subterrâneo, né? Não é onde é hoje. Eu acho curioso, um dia eu vim aqui com meu pai, eu ainda não estava aqui dentro, foi antes de 2003, e uma enfermeira reconheceu meu pai e olhou para mim e falou: "Nossa, eu era da creche quando você era criança de colo", né? Então você vê que a Santa Casa traz essas lembranças, esse tipo de lembrança, esse tipo de carinho que provoca e acaba envolvendo a gente, né? A gente fica feliz. As histórias da Santa Casa,
elas acabam sendo um incentivo para muita gente, para mim o tempo todo. Toda vez que eu penso nas histórias que eu escutava do meu pai ou até das pessoas mais velhas do departamento sobre as pessoas que já passaram aqui, isso aumenta a sua responsabilidade e o seu respeito pelo seu trabalho, né? Então é um orgulho muito grande estar aqui dentro, né? Só o nosso departamento ele tem quase 90 anos. Né? Então, imaginam quantas pessoas, quantos médicos e quantos pacientes, quantas enfermeiras, quantos auxiliares, etc. Quantas pessoas já participaram e passaram por todo esse processo de cura e de tratamento de tantas pessoas aí dentro. Então, isso só aumenta a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, não deixa de ser um incentivo, um estímulo para a gente trabalhar cada dia melhor. Olha, para mim é um orgulho muito grande. Todo dia que eu piso aqui, eu olho essas construções, o pavilhão Fernandinho Simonsen, eu lembro da história do pavilhão. Eu acho essa história uma das mais bonitas de todas, né? O Fernandinho foi uma criança, filha de um casal de posse muito grande aqui em São Paulo. Ele teve uma apendicite supurada e acabou falecendo no departamento que na época era um departamento de cirurgia infantil. E essa família ficou tocada pelo atendimento, ficou muito agradecida pela forma como o filho, infelizmente, que faleceu, foi tratado na Santa Casa, e eles resolveram fazer uma doação, que é hoje o Departamento de Ortopedia, que é o Pavilhão Fernandinho Simonsen. Eu acho essa história já uma história fantástica, já começa daí, fica bem claro qual é o nível de disposição e de luta das pessoas que estão aqui dentro, de comprometimento, né, e de gratidão que a gente tem de poder estar aqui e ajudar as pessoas, porque essas pessoas precisam muito de ajuda. Só queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de falar um pouquinho da minha história e deixar sempre claro que eu sou muito grato à Santa Casa por tudo que ela fez na minha vida, né? Ensinou meu pai, ensinou a minha mãe a serem médicos e me ensinou a ser médico e principalmente uma pessoa melhor.